Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. A Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatráfego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Olá, graça e paz, sou o pastor Márcio, aqui da Primeira Igreja Batista de Joaçaba. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Geração Divergente. É muito bom ter você conosco neste dia preparado pelo Senhor. E nós estamos aqui para mais um episódio da série Igreja Não é Lugar de Jovem. Você é muito bem-vindo para participar conosco dessa caminhada. Então, você que está aí nos acompanhando já, pedimos para que você compartilhe essa programação, para que você divulgue também nas suas redes sociais, deixe aí o seu joinha, enfim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba aí quando tiver novos vídeos e nos ajudar também nesse projeto de proclamarmos o amor de Deus e levantarmos, sim, uma geração divergente neste tempo tão caótico que nós estamos vivendo. É uma alegria enorme, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família neste dia. E vamos juntos, nesse momento, para mais essa caminhada. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá e também agradecer a Deus pela vida do nosso convidado especial aqui nessa tarde, que estará comigo aqui nessa caminhada, nessa construção desse assunto tão importante neste tempo, falando da juventude, falando de igreja, ou dos jovens na igreja. Então, que você possa aí nos ajudar nessa caminhada também, deixando aí seus comentários aí também, ou perguntas, né, que responderemos assim que for possível. E eu quero dar as boas-vindas neste dia para o meu irmão Marcos da Rosa. Seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez ao podcast Geração Divergente. Obrigado, pastor Márcio. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nessa tarde. Para mim, como sempre, né, pastor, é uma alegria imensa, né, poder participar deste momento, de poder compartilhar as minhas experiências, né, que já tive durante essa minha jornada com Cristo. Então, é um prazer. Glória a Deus por isso, né? Que bom. Então vamos já, né, sem mais delongas, aí começar o nosso bate-papo aqui nessa tarde, falando a respeito, né,
de juventude, de jovem, e o jovem inserido dentro da igreja, né? Porque muitos jovens entendem, né, que igreja não é lugar para ele. Então, dentro dessa ideia, Marcos, de que igreja não é lugar de jovem, você estava contando, né, um pouco da sua história, e você foi para a igreja com 16 anos, né? Uma idade ali bem, digamos assim, delicada, né? Para se pensar, né? Aonde talvez a última coisa que um jovem de 16 anos ou um adolescente de 16 anos pensa hoje é ir para a igreja, né? Que igreja não é lugar para ele. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, dessa chegada sua na igreja, e se teve momentos ali, né, que você pensou, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Então conte um pouquinho aí para aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde, para que possa atingir jovens também, né, entendendo que igreja é lugar sim de jovem, né, mesmo que pareça neste tempo que não é, e talvez alguém que já está dentro da igreja, mas se sentindo meio que fora, né, desse contexto. Então conte um pouquinho aí, Marcos. Para início, pastor, eu quero já deixar claro que Deus ele tem um apreço muito grande pela juventude. Porque dentro das Escrituras Sagradas, a gente sempre vai ver Deus se manifestando através da vida de um jovem. Nós vamos ver que Deus ele chamou José, ele sendo um jovem, né, toda a adolescência dele, né, o período que ele passou como escravo no Egito, de como Deus manifestou a graça na vida de José, aquela relação, aquela intimidade que José tinha com Deus, o amor que ele tinha por Deus. Então a gente já começa por aí a observar que a Bíblia ela relata isso, que Deus tem um interesse pelo coração dos jovens, que Deus chama os jovens. Provavelmente o mais conhecido de toda a história, Davi, né, era um jovem, 16 anos, né, quando Deus chamou ele pela primeira vez para ele estar presente ali para receber a unção, né? Deus escolheu ele, apesar que ele começou no ministério mesmo muitos anos após, né? Mas Deus já tinha feito aquele chamado. Nós vamos encontrar antes dele, né, o próprio Samuel que ungiu a Davi. Samuel ele foi criado dentro da igreja, né? Que na palavra de Deus a gente vai encontrar que era o tabernáculo, né? Ele foi criado ali dentro, né? Toda a juventude ele passou ali e Deus se manifestou para ele na juventude. Sim. Então a gente pode ter certeza absoluta que Deus ele tem um grande apreço pelo coração dos jovens. A minha experiência, eu desde sempre, né, eu procurei andar, né, na religião que a minha mãe me induziu, que é o catolicismo romano. Então, eu sempre acompanhava a minha mãe e muitas vezes, quando eles não iam, eu ia. Então, acontecia aquilo, né, que eles acabavam falando assim, vamos para a igreja. E muitas vezes eles não iam, né? Que acontece muita... Vai para a igreja, vai para a igreja. Vai para a igreja, mas eles ficavam, né? Você tem que ir para a igreja, né? Aí a gente gostava. Que é bom para você. Sim, a gente gostava, né? E eu ia, eu tinha um grupo de amigos que ia, tinha lá as meninas bonitas que eu gostava também de ficar de olho, né? Então a gente Meu Deus. A gente sempre estava por lá na igreja lá, né? E daí, é interessante que um dia eu fui escolhido para fazer uma leitura bíblica, né? Na catequese, isso? Na catequese. E eles pediram para mim, me deram o texto de 2 Timóteo, o capítulo 2, e o versículo 14 e 15, que vai dizer bem assim, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, para que nada aproveitem, exceto para superversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. A partir deste momento, isso nunca escapou da minha memória. Ficou vivo na minha memória este versículo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Isso nunca saiu.
Até mesmo você entendeu o que significava ser obreiro, né? Exatamente, na época eu não tinha a mínima noção do que era isso. Mas isso, depois, com o tempo, eu comecei a entender. Então, a partir daqui, dá para perceber que Deus ele já estava preparando algo na minha vida. A partir dali da minha adolescência, 13, 14 anos, o meu irmão mais velho, ele aceitou Jesus e começou a frequentar. Então, através dessa influência dele, eu acabei sendo levado para a igreja também. Acabei conhecendo a Cristo ali aproximadamente 16 anos. Mas aí para numa igreja evangélica, já está dizendo. Isso, exatamente. Dentro de uma igreja evangélica, eu comecei a frequentar. E naquela época eu vejo, hoje, analisando essa questão de igreja não é lugar para jovem, naquela época era muito difícil. Era muito difícil. Porque como que era vista a igreja cristã, né? A igreja evangélica daquela época, né? Eles eram chamados de loucos, eles eram chamados dos aleluias. Enfim, havia uma perseguição, né, na vida dos crentes daquela época. Tanto que eu fui um desses perseguidores. Tanto que depois, anos depois, um jovem da igreja, ele chegou e falou para mim, que na época eles me chamavam de Marquinhos, ele chegou assim: ô Marquinhos, lembra quando eu passava em frente da tua casa e você ficava tirando sarro de mim? Aí, crentinho, aí... Pastorzinho, né? Exatamente. Tinha todo esse cenário, né? Tinha tudo isso. Então, havia, né, esse receio, né, de jovem na igreja. Né? Aqueles que permaneciam na igreja eram realmente crentes, verdadeiros. Porque não tinha como ser diferente, porque existia essa perseguição. Então eu creio que naquela época, muitos jovens eles não iam para a igreja devido a essa perseguição. A essa perseguição, havia aquele medo de perder os amigos, de sofrer bullying. Né? Naquela época não existia essa palavra, né? Mas era um bullying. Né? Tanto que depois eu comecei a experimentar do mesmo veneno. Que até teve um dia que eu saí do culto e um dos meus colegas, né, ali daquela vida louca que eu levava, olhou para mim: daí aleluia. E eu já olhei, crentinho. Eu já olhei para ele assim, cheio de unção, né? Próxima vez que você falar isso, eu arrebento você aí. Bem convertido, né? Estava bem convertido. Acho que eu estava mais pro convencimento, né? Estava mais convencido do que convertido naquela época. Mas essa era a realidade, né? Era essa a realidade. E era desafiador. Era desafiador. Então, eu acho que naquela época, o jovem na igreja, ele enfrentava as circunstâncias, mas de contrapartida, ele experimentava algo de Deus extraordinário. Porque eu experimentei esse extraordinário de Deus naquela época. Mesmo na juventude. Mesmo na juventude. Porque era isso. Ou você era crente mesmo, ou você era cristão mesmo na igreja. Firme na posição ali, né? Exatamente. Senão não permanecia. Não permanecia. Então eu consigo enxergar desse jeito naquela época a igreja. Sim. Então hoje, daí a gente olha para hoje, eu vejo as facilidades que tem hoje, né, para a juventude estar na igreja, estar participando na igreja. Então eu hoje, olhando, eu percebo que a igreja ela é para o jovem. Ela é para o jovem. Porque nós vemos essa geração que é chamada a de geração Z, é a que mais precisa de um lugar para ter um encontro genuíno com Cristo, para desenvolver um relacionamento sadio, um relacionamento interpessoal, tanto com as pessoas como com Deus. Essa questão da descoberta da identidade, né? E ali e como é que foi a sua recepção? Como que é que você foi recepcionado na igreja? Você lembra disso? Se foi jovens que já vieram ali ao seu encontro? Como é que foi isso? Sim, exatamente. Esse encontro foi proporcionado pelos jovens, porque era um encontro de jovens, né?
Então, estava acontecendo naquele final de semana um encontro de jovens. E eu tive esse encontro, que eu aceitei a Cristo nesse momento, foi no final do culto. Não foi nem durante o culto, porque eu fui pego na rua. Ou seja, eu estava passando em frente da igreja, tinha terminado o culto, o meu irmão estava saindo e o meu irmão me viu e veio conversar comigo. Eu estava indo para casa. Daí ele conversou comigo algumas coisas, eu falei também e desci. Segui o meu caminho. Daí eu escutei alguém me chamando atrás. Jovem, né? Eu peguei, olhei, né? Chegou uma pessoa da igreja e começou a falar comigo. Eu lembro que a primeira coisa que ele olhou para mim e fixou no meu olho, falou assim, olha, Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida. E ele começou a me falar de Jesus ali na rua mesmo. E ele fez o convite para mim ali na rua. Olha, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E era um jovem? Era um jovem nessa situação? Ou não? Era uma pessoa já mais de idade? Não, ele já era um diácono, né? Ok. Ele já era uma pessoa mais de idade, né? Até hoje eu não me esqueço o nome dele. Né? O irmão Dirceu, o diácono Dirceu. Dele, vamos na igreja? Vamos lá, a gente quer orar por você lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, estava o grupo de jovens que era do conjunto. E eles estavam lá se confraternizando no final do culto, todos os jovens lá. Daí ele chegou, entrou e falou assim, olha, ele veio para aceitar Jesus. Foi uma explosão de alegria. Foi uma explosão. Eu lembro que pessoas vieram na minha direção e começaram a me abraçar. E aquilo mexeu comigo, sabe? Porque até então eu nunca tinha recebido tanto calor humano, tanto carinho como naquele dia. Foi algo assim que eu posso ver isso de olhos abertos, a mesma imagem, aquela claridade, aquela luz que eu via dentro da igreja, aquele amor genuíno daquelas pessoas pelo fato de eu estar entregando a minha vida para Jesus. E a partir daquele momento, assim, foi algo transformador na minha vida. Eu já saí de casa, eu já saí da igreja indo em direção à minha casa sentindo algo diferente. Dormi, levantei com um sentimento de paz dentro de mim. Eu sentia que aquele fardo, aquela tristeza que eu carregava, não tinha mais. E o meu desejo era estar no próximo culto. Ir para a igreja. Ir para a igreja. Aquilo queimava no meu coração. Aquilo queimava. Não era outra coisa a não ser o Espírito Santo queimando o meu coração. O desejo por estar na igreja, o desejo por sentir a mesma alegria que eu senti na noite anterior. Então, não existe outro lugar. Então, quando a pessoa tem um encontro genuíno, verdadeiro com Cristo, não tem como escapar. Jovem nenhum, você que está me assistindo, se você procura uma experiência que te toque, que te eleve, você precisa se encontrar com Cristo. Você precisa sentir esse toque. Porque o toque de Cristo é extraordinário. É como aquela música, tocou-me. Tocou-me. Quando Jesus te tocar, jovem, que me vê neste momento. Hoje eu tenho 53 anos. 53 Mas anos. nem parece, né? E uns 40 e poucos anos aí. É maravilhoso, né? Sim. E aí você começou ali a caminhada, junto com esse grupo agora que te acolheu e tal. Mas teve algum momento que você, dentro do processo, né, porque a gente sabe que é tudo muito novo, né? Quando você chega numa igreja, eles estão vivendo uma vida que você fala, meu Deus, eu não faço parte, parece, disso aqui, porque como é que eu estava vivendo sem tudo isso? Teve algum momento assim na caminhada que você falou, puxa, mas será que aqui é meu lugar mesmo? Ou aquela questão do mundo, né, nos puxando, os amigos. Teve algum momento que teve essa influência, e não que você talvez tenha ido, mas você falou, puxa, será que vale a pena, ou será que é isso mesmo? Porque a ideia de você entregar-se a Cristo é uma coisa, mas a caminhada ali na igreja em si, porque a gente está dizendo que na igreja, né, não é lugar de jovem. Sim. Não é? Então teve algum momento que você falou, poxa, não, acho que não é isso não. Tá, eu até quero Jesus, mas esse negócio de igreja, para mim, não está funcionando? Existiu.
existiu não apenas um momento, mas vários momentos. Né? Aquele conflito, como eu falei, era uma época difícil, final dos anos 80. Era uma época muito difícil, né, para a gente viver dentro do Evangelho. Principalmente dentro da denominação que eu encontrei Cristo. Sou grato a essa denominação porque eles me apresentaram Jesus. Sim. Mas a questão de usos e costumes, muitas vezes ela começava a sufocar, porque eu não conseguia acompanhar aquele ritmo. Então eu percebo hoje, né, como aquilo foi desgastante para a minha vida. Né? Aquilo não me favoreceu em nada. Né? Sendo um jovem, né? Sendo jovem, aquilo de lá para mim não fazia... Hoje eu vejo que é um absurdo. É um absurdo. Então, houve momentos que eu peguei e olhei, não, isso não é para mim. Mas eu posso explicar o porquê disso. Eram momentos que eu deixava de fazer as coisas principais, que era estar orando, que é estar em contato com a palavra de Deus. Eu via que nesses períodos, quando eu começava a me afastar, é aquela analogia que sempre falam do carvão. Do carvão, enquanto ele está na fogueira, ele está queimando. Ele está queimando. Mas se tirar esse carvão e separar da fogueira, ele começa a se apagar. Então eu percebia que quando eu começava a se afastar, essa chama começava a apagar. E algumas vezes apagou. Apagou que acabei voltando às velhas práticas. Né? Voltando às velhas práticas, como fala o Paulo aconselhando Timóteo, né? Ainda no capítulo 2, que ele vai dizer lá no versículo 22, que ele fala assim, foge outrossim das paixões da mocidade. Então, houve esses momentos que eu voltei a ter esse namoro com essas paixões. Né, e acabava voltando. Mas eu fui fisgado de tal forma que eu não aguentava ficar muito tempo fora. Quando a solidão apertava, a tristeza vinha e me pegava, para onde eu corria? Para a igreja. Para a igreja. Eu voltava para lá. Porque lá eu reconhecia que tinha aquilo que satisfazia a minha alma. Mas o que me faltava também naquela época era uma pessoa para estar andando junto comigo. Ou seja, o que nós temos hoje? O discipulador. Aquela pessoa que anda junto com a gente. É de ter um pastor que olha para a gente e que nos auxilia em tudo. E naquela época, infelizmente, eu não tive. Glória a Deus. Bacana, muito legal, né? Essa ideia. E, enfim, né? Jovens com certeza vão se identificar com isso tudo que você está falando. Mas nesse momento nós iremos fazer um intervalinho aí. Já voltamos. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Esse podcast é uma realização da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, em Santa Catarina. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Escola Municipal. Os cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 49 35 21 24 17. Olá, voltamos. Você que já está aí nos acompanhando, que bom ter você aí. Nós estamos aqui no podcast Geração Divergente, na série aí, né? Igreja não é lugar de jovem. Nós estamos aqui com o irmão Marcos, compartilhando um pouquinho, trazendo
né, essa experiência dele como jovem também dentro da igreja. E contando um pouquinho, então, nós iremos continuar agora com o nosso irmão Marcos aqui, contando um pouquinho mais adiante ali, para a gente já ir, pelo menos nessa parte, né, desse tempo que nós estamos vivendo aqui, e concluindo um pouquinho a respeito do assunto que nós estamos falando hoje contigo aqui, Marcos. Então, você já contou bastante coisa e teve momentos ali que você contou, né, que você fletou um pouquinho ali com as paixões deste mundo, né, porque o jovem, né, ele tem essa coisa mais latente, né, essa inclinação, digamos assim, porque o jovem, ele acredita que ele precisa viver intensamente, e viver intensamente é viver do jeito que ele quer. Eu quero aqui fazer um link aqui com o texto de Eclesiastes, né, que vai dizer, Eclesiastes 12:1, que vai dizer assim: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honra-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e chegam os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. E hoje nós vemos os jovens, né, numa busca frenética, Marcos, por essa felicidade ou por essa realização, antes mesmo de buscar a sua identidade. Porque quando o escritor aqui vai falar que não se esqueça do seu Criador, né, eu entendo que a primeira coisa que o jovem deve fazer é buscar conhecer quem ele é, a sua identidade. E a nossa identidade, ela só é construída a partir de Cristo. Quando nós compreendemos quem é o nosso Criador e Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, que nos criou, mais nos conhecemos. Mas o jovem em si, ele tem essa coisa de querer se atirar, viver tudo intensamente, porque ele acha que ele não tem tempo para perder e tem muita energia, não é? Então ele sai desesperadamente vivendo em busca desse prazer, em busca dessa realização, e aí entendendo que igreja não é lugar para ele, porque afinal de contas na igreja ninguém vai aprovar esse tipo de coisa. Então como é que você vê isso? Como é que ali continuou a sua saga e a sua caminhada como jovem na igreja? Então, voltando lá, eu tive esses momentos, né, de altos e baixos na minha vida. Mas tudo isso eu olho hoje como uma experiência, né, como uma experiência. Porque o erro só é erro quando não nos faz crescer. Quando aquele erro não leva a gente a crescer, a encontrar um sentido para a vida, daí sim é um erro. Se o erro te joga para baixo, é realmente um erro. Então, nesses meus altos e baixos, eu percebi que o que me faltava mesmo era essa realidade de realmente conhecer quem era Cristo. O porquê que uma pessoa me amava tanto, que entregou a sua vida por mim. O porquê disso? Eu acabei percebendo que aquilo que ele fez por mim não existia e não existe explicação para demonstrar esse amor tão grande que ele sentia pela minha vida. E nós vemos hoje essa juventude que eles estão em busca de algo. Eles estão à procura de algo que muitas vezes até é o imediato. Eles procuram uma solução imediata. E quando a gente encontra Cristo, a gente percebe que é uma caminhada. É um processo, dia após dia com Cristo. E esse caminhar com Cristo é que me fez falta na época de ter esse entendimento de que eu precisava andar com Ele. Então, houve um momento que teve uma grande pausa que provavelmente deu uns 7 a 8 anos na minha vida, que eu fiquei ali pausado em inércia, sem produzir nada. A minha vida era do trabalho para casa e de casa para academia e da academia para casa.
Era essa a minha vida. Nesse momento, sem igreja. Sem igreja. Sem igreja. Até poderia dizer que eu era um desigrejado. Ou desviado, né? Não, mas eu estava mais para desviado do que para desigrejado. Aquela desculpa das pessoas, né, que usam, não, eu sou igreja, né? Eu sou igreja em casa, não preciso. Não preciso de ir na igreja para fazer isso, para fazer aquilo. Não existe, é um ledo engano isso daí. A pessoa vivendo dentro de uma neblina que cega, está totalmente ali cego, né, do que está acontecendo. Era o que acontecia comigo. Até que chegou um ponto na minha vida que eu parei, o que eu estou fazendo? Aí que entrou Eclesiastes na minha vida. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra dele. Aí eu comecei a me lembrar, dentro da igreja, o que eu tinha. O que eu tinha com Deus. Não o que eu tinha com pessoas, mas o que eu tinha com Deus. Da segurança que eu tinha com Deus. E eu retornei. Quando eu retornei com o coração aberto, coisas começaram a acontecer na minha vida, mudanças começaram a acontecer na minha vida. Eu jamais imaginava que eu ia ter família, que eu ia constituir uma família. Isso estava longe da minha cabeça, né? Eu não imaginava isso para mim. Mas você achava que Deus não tinha isso para você? Não. Mesmo tendo vivido ali um tempo na igreja, conhecendo esse Jesus, como é que você... Olha, eu não sei se eu chegava a pensar nisso, né? Se era um propósito de Deus ou não, mas eu não via perspectiva, não existia esse desejo. Mas a partir do momento, como eu falei, que eu entreguei a minha vida para Cristo, coisas começaram a acontecer diferente. Acabei conhecendo a Aline, que hoje é minha esposa. Eu pensava que nunca ia casar, né? Acabei casando com ela. Depois veio a vinda para cá, que a gente ficou, depois de casado, a gente ficou 4 anos lá. Daí, depois desses 4 anos, Deus nos trouxe para cá. E aqui Ele começou a trabalhar mais intensamente na nossa vida. Por mais que a gente ficou algum tempo sem igreja nenhuma, mas chegou o momento exato de que Deus queria trabalhar de vez na minha vida. Foi quando a gente teve esse reencontro com Cristo aqui na nossa igreja, que daí a gente começou a perceber, é aqui que Deus nos quer. E depois, tudo está acontecendo. Como você uma vez chegou e falou para mim, você não tem mais tempo para perder, Marcos. Você não tem. E Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida, como todos conhecem essa história da minha vida. Então, o meu conselho para o jovem é, não desista de Cristo. E igreja é lugar para vocês. Existe um espaço aqui. A única solução é Cristo. Não existe outro. Não existe. E uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, né, que a gente leu, e você citou aí também, que na versão NVT, ele vai trazer a ideia também ali, na tradução, ele vai trazer honre enquanto você é jovem. Né? Então, é tão maravilhoso quando a gente vê, quando o jovem entende. Porque tudo isso está atrelado na minha cabeça, né, a questão de entender essa questão da identidade. O jovem, ele não precisa ficar com muita idade, ou ter a idade assim, onde já passou a juventude, o vigor foi embora, enfim, já está na hora ali de parar, de aquietar, né? Não esperar esse tempo chegar, mas identificar ou conhecer esse Criador e lembrar desse Criador. E quando nós paramos para voltar-se para o Criador, com certeza esse Criador vai nos direcionar para o encontro com Cristo. E aí, com essa afirmação que você fez, que igreja é lugar de jovem, então, quando a gente encontra jovens que compreendem isso e que entendem que eles precisam viver a sua juventude. O apóstolo Paulo, acho que vai dizer isso a Timóteo, se eu não me engano, que ele deveria de gastar a sua juventude para o Senhor. Né? Então, quando o jovem entende isso, ele vai honrar a Jesus. Quando ele entende quem ele é, quando ele entende o que Cristo fez por ele, igual você falou, né? Que foi por você. Quando você entende isso,
você vai viver para honrar, respeitar, se dedicar, adorar, enfim, viver em função desse que te amou. Então, a honra, né, o respeito, a entrega, a devoção, isso deve acontecer ainda quando você é jovem. E não esperar tudo passar. Parece que quando tudo está concluído, né, e aí que a pessoa fala assim, não, agora eu vou para a igreja, agora eu vou para Jesus. Então, jovem, né, que está nos ouvindo, não se esqueça, ou se lembre, né? Porque na JFA, ela vai trazer assim, lembra-te. E na versão NVT, ela vai trazer, não se esqueça. Então, né, é entendendo que, se você nunca parou para pensar, né, nesse Criador, em Deus, enfim, o que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você, então, para você lembra-te, né, do teu Criador, ainda na sua mocidade, ainda na sua juventude. E você, jovem que está nos ouvindo, que já até teve a experiência que o Marcos teve, foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, enfim, só que talvez nesse momento está entendendo que a igreja não é lugar para mim, né? Igreja não é lugar para jovem, porque aqui não tem de fato nada que me atraia. Então não se esqueça do seu Criador, não se esqueça de Deus, não se esqueça de Jesus e o que Ele fez por você, e viva para honrá-lo enquanto você é jovem. Gostaria de agregar mais alguma coisa aí, Marcos, para concluir também, né, suas palavras finais aí ao coração daqueles que estão nos ouvindo? Sim, pastor, com certeza, né? Por quê? O que eu tenho para dizer? Que essas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje poderiam ter acontecido muito antes. Mas aí as pessoas vão falar assim, não, Marcos, é porque tudo há um tempo de Deus, né? Aquela coisa, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Não existe. Deus ele tem um tempo para todas as coisas, mas não para nossas burradas, as nossas cabeçadas, escolhas, né? Escolhas Sim, ruins. Foi as minhas escolhas, né? Deus, ele tinha algo melhor para mim. Ele tinha coisas fantásticas e tem ainda. Ainda na sua juventude. Exatamente, porque essas promessas são dele. As promessas são dele, as palavras de bênção são dele. Não mudou. O plano dele não mudou. Agora, eu fiz tardar esse plano. E hoje as coisas são mais difíceis para mim fazer. Se na minha juventude eu tivesse me dedicado a estar fazendo a faculdade que eu estou fazendo hoje, seria mais fácil. Né? Se quando eu solteiro, eu pegasse e olhasse, não, vou fazer um seminário, vou para o seminário, eu vou estudar, as coisas iam fluir melhor, eu teria mais tempo. Hoje as coisas são corridas, são difíceis. A minha cabeça já não funciona como quando eu tinha 20 e poucos anos, quando eu tinha 30. O processo é mais lento, né? É mais lento o processo. É árduo. Exatamente. Então, para você que está hoje na igreja, valorize o que você tem, faça valer a pena. E relembrando o filme do Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan, o final, quando o capitão pega e olha para o soldado Ryan e diz, faça valer a pena, valorize isso o que o pelotão fez por você, valorize. Então hoje nós temos que trazer essa realidade para a nossa vida, você jovem, trazer essa realidade, olhar lá para a cruz de Cristo e fazer valer a pena. Faça valer a pena o que Jesus fez por você. Não perca o teu tempo com as coisas desse mundo, com essas coisas banais que elas vão passar. Agora, as coisas do reino, o que Deus tem para nós, elas são eternas, elas são imutáveis. Agora, o que acontece dentro dessa sociedade atual vai passar. Vai ser como o próprio Salomão escrevendo ao Eclesiastes, é como correr atrás do vento. Amém. Então, volte-se para Deus, né? Porque pode chegar os tempos difíceis, talvez seja hoje o tempo difícil, né?
e anos em qual você pode dizer assim, não tenho mais prazer em viver. Né? Só pensando hoje, quantos adolescentes e jovens têm tirado as suas próprias vidas, ou pelo menos têm tentado suicídio nesse tempo, né? Porque não encontra prazer em viver. Então, jovem, o seu prazer está no Senhor, no Criador e em Jesus Cristo. E isso você pode viver dentro de uma igreja, porque a igreja é lugar de jovem. Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco neste dia, e mais esse episódio, que Deus possa falar ao seu coração. Você que já não se considera tão jovem assim, mas o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, então que Ele possa ministrar o seu coração também. Tá bom? Deus abençoe e esperamos vocês também no próximo episódio. Fiquem na paz. Você acabou de ouvir programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.